Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos fechar suavemente os nossos olhos. Se possível, descruzar braços e pernas. E vamos lembrar que desde o momento do nosso nascimento, nós temos ao nosso lado um anjo da guarda, um amigo espiritual, que nos acompanha e nos orienta em todas as nossas dificuldades, nos orienta para o bem. Então vamos mentalmente dar as mãos a esse amigo, a esse anjo da guarda, e vamos pedir a ele que nos leve até a nossa Mãe Santíssima, a doce Maria de Nazaré. E nós podemos ver em nossa mente, em nosso pensamento, aquela Maria jovem, de quando foi mãe de Jesus, com seus 17, 18 anos, com aquela vestimenta daqueles tempos, com um manto cobrindo a sua cabeça, descendo até os ombros, e outro manto dos ombros até os pés. Maria, nossa Mãe Santíssima, se apresenta sempre jovem, e sempre, em todos os momentos, ela irradia um imenso amor para todos nós. É a nossa mãe espiritual, consagrada por Jesus naquele momento supremo de dor, em que ela diz a Maria e a João: Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Nesse momento, Maria é consagrada a nossa mãe espiritual. E ela atende aos nossos pedidos, ela atende às nossas necessidades de amparo, está sempre muito próxima de nós. A distância entre nós e a nossa Mãe Santíssima é o tempo de nós silenciarmos a nossa mente, silenciarmos o ambiente ao nosso redor, fecharmos suavemente os olhos e conversar com ela, como nós fazemos agora. Então, aproveitando a sua presença amorosa, que nos inunda com seu amor, vamos pedir a ela que nos apresente a Jesus, seu Filho amado, nosso Mestre. E Jesus também se apresenta muito jovem, com seus 30 e poucos anos, com muita alegria, irradiando do seu ser, muita luz. E também está sempre muito próximo de nós, na distância de nós, fechar os olhos a esse mundo e nos ligarmos com o nosso pensamento junto a Ele. Da mesma forma que Maria, Ele nos ama profundamente, profundamente. E aguarda, ansioso, para que nós possamos entrar em contato com Ele, para que nós possamos pedir a Ele que nos doe sua energia, a sua vitalidade, para que nós possamos vencer todas as dificuldades que a vida nos apresentar para o nosso despertamento, para o nosso aprendizado. E assim, que nós possamos sempre fazer isso de forma
simples como agora, e nos aproximarmos cada vez mais de Jesus e podemos conversar pelo menos uma vez ao dia com Ele, silenciando tudo ao nosso redor. E vamos pedir ao nosso Mestre que nos leve até Deus, o Criador de todo o universo, de todas as estrelas, do Sol, dos planetas, da natureza, dos animais, das plantas, Criador de nossas vidas. E vamos chegando até Ele através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos abrindo os nossos olhos suavemente. Estão todos bem? Muito bem. No dia de hoje, o tema nosso fala sobre a indústria farmacêutica e os medicamentos. E eu gostaria de passar para vocês uma experiência que nós temos no Redentor, que acontece em todas as casas espíritas, em maior ou menor grau, em menor número, sobre a assistência espiritual que nós temos. Certo? O mundo dos espíritos é feito de pessoas da Terra que, quando desencarnam, vão para o lado de lá. Assim, quando eu morrer, vai um vidraceiro para o lado de lá. Certo? Assim vai pedreiros, vai donas de casa, vai arquitetas, cozinheiras, enfermeiras, psicólogos, cirurgiões e todo tipo de pessoa. E quando a gente morre, a gente não deixa as nossas características, vamos dizer assim, morais, intelectuais. Nós levamos todo o aprendizado que nós temos dentro de nós. O corpo fica e nós vamos ter um outro corpo diferente para viver nessa dimensão. Então, muitos médicos, quando deixam a Terra, muitos médicos, certo? E chegando aqui, muitas vezes se dedicam a só ganhar dinheiro, esquecem dos compromissos de ajuda ao próximo, não são todos, são muitos, mas não são todos. Porque aqueles que em silêncio ajudam os outros, aqueles que dedicam um dia da semana de sua vida a cuidar gratuitamente do próximo, esses nós não ouvimos falar. Esses muitas vezes trabalham em silêncio, não divulgam os seus trabalhos, fazem isso com humildade e por amor. E muitos fazem isso, em todas as áreas da medicina e também em todas as áreas da vida ao nosso redor. Esse pessoal, quando chega ao outro lado, esse pessoal que já faz caridade quando está em vida, se adaptam facilmente e continuam a fazer esse trabalho. Aqui na região nós tínhamos um farmacêutico chamado Dr. Edmundo, certo? Ele continua atuando ainda nas casas espíritas, fazendo o seu trabalho, dando o seu conhecimento. Era uma pessoa simples e humilde. E muitas pessoas que têm o dom da vidência, ou seja, de ver o plano espiritual, já percebeu a presença do Dr. Edmundo em diversas casas espíritas aqui da Redondeza. E algumas pessoas já ouviram no Evangelho do Lar, fluidificando as suas águas. Ou seja, ele continua dando atendimento nessa região. E assim muitos médicos continuam no plano espiritual dando atendimento. O Dr. Bezerra de Menezes tem uma fraternidade de médicos que atuam, começou a atuar aqui no Brasil e hoje já atuam em diversos países.
A última estimativa que ouvi falar é que nessa fraternidade do Dr. Bezerra de Menezes já existe filiado mais de 50 mil médicos e demais trabalhadores da área da medicina. E atua em muitos e muitos lugares ao mesmo tempo, em centenas de lugares ao mesmo tempo. Nós dependemos da tecnologia muitas vezes para estar em muitos lugares ao mesmo tempo, não é? Hoje nós conseguimos, às vezes, fazer uma reunião com a tecnologia, uma reunião que participa 20, 30, 40, 50 pessoas, mantendo, vamos dizer assim, através da tecnologia, esse contato, ao mesmo tempo com muitas pessoas, estando cada um em locais diferentes. O espírito, igual ao Dr. Bezerra de Menezes e muitos outros da sua hierarquia, consegue irradiar a sua mente e a sua presença em diversas casas espíritas ao mesmo tempo e atender a todos ao mesmo tempo e conversar com todos ao mesmo tempo. Então, ele faz esse trabalho maravilhoso que os médicos vão, após desencarnar, vão ingressando nessa fraternidade. Agora, muitos médicos, quando chegam aqui, esses que a gente vê nos noticiários, que fazem coisas erradas, quando chega no plano espiritual, há um choque de realidade terrível. Eles percebem que perderam uma oportunidade grandiosa de crescer espiritualmente e de ajudar o próximo. Então, muitas vezes, eles iniciam um trabalho em lugares simples, iniciam abrindo a porta para quando vocês vão entrar na câmara para tomar passe. Nós conhecemos um caso aqui em Santo André, de um médico que foi ministro da saúde aqui no Brasil, nos anos 70, e trabalhava em casas espíritas simples como essa, erguendo a cortina para que as pessoas entrassem para tomar o passe, iniciando todo um processo de aprendizado para refazer o seu caminho de tristeza e dor que ele deixou enquanto médico na Terra, perdendo uma grande oportunidade. Então, quando nós pensarmos em medicina, pensarmos em médicos, e pensar como o nosso tema de hoje, que é indústria farmacêutica e medicamentos, nós não podemos esquecer de todo o benefício que os médicos e os medicamentos trazem para nós. Nós não podemos esquecer. Entendeu? Nós não podemos se apegar às exceções. Nós não podemos focar nas exceções. As exceções muitas vezes não ultrapassam 20, 10, 15% da realidade. Certo? E nós vemos que as exceções fazem muito barulho. E às vezes o nosso foco se prende nas exceções. Eu sempre morei muito próximo a uma comunidade. E meu trabalho me leva sempre às comunidades. Instalar um vidro, fazer um servicinho aqui e ali. Nas comunidades nós não temos mais do que 5% de pessoas em desequilíbrio moral que estão praticando, vamos dizer assim, o mal. É apenas 5%. Os outros 95% das comunidades são de pessoas honestas e trabalhadoras como nós, que não conseguiram ainda ter a sua casa própria, talvez num lugar igual eles gostariam de ter, mas não deixam de ter a sua condição moral, a sua moradia digna, e muitas vezes nós não vemos isso, nós se apegamos no 1%. Muitas vezes nós focamos na desgraça, na tristeza, na violência, esquecemos de focar no lado que é o melhor lado da vida, que é a da alegria, do trabalho, do esforço, da dedicação. Nós temos uma tendência, certo, de se deixar arrastar pelo mal. Isso nos traz naturalmente muita dor. Não vamos aqui falar mal dos médicos nem dos medicamentos. Quem precisou do medicamento sabe a necessidade que ele tem, certo? Quem passa por cirurgias, quem tem problemas de muita dor, sabe o quanto vale um remédio que alivia uma dor, certo? Não tem nada melhor do que um remédio que alivia a nossa dor. Num caso assim de situações terríveis que a gente passa, momentos de dor muito profundas,
certo? No momento que a pessoa está numa idade avançada, com uma doença muito cruel, certo? Consumindo os seus órgãos, tem um medicamento que alivia, que possa, nos seus últimos momentos, ela ter uma passagem sem dor. Então nós não podemos condenar uma ou outra, ou todas as indústrias, se for o caso, certo? Que utilizam, né, de uma forma às vezes errada, para valorizar demais os seus remédios. Nós não podemos abrir mão. E a nossa humanidade vai demorar ainda uns 300 anos, 400 anos, dependendo da medicina como ela é hoje, dos medicamentos como eles são hoje. Nós que já estamos assim de cabelo branco, que trabalhamos muito tempo nas casas espíritas, temos muito contato com a espiritualidade. Eu nunca ouvi, nós chamamos essas salas de câmaras, né, de tratamento. Eu nunca ouvi um espírito dizer que que nós deveríamos deixar de fazer o tratamento com a medicina tradicional. Eu nunca ouvi. Muito pelo contrário. Eu ouvi diversas vezes, mas diversas vezes o médico insistir para que a pessoa não abandonasse o tratamento, certo? Tradicional. Não abandonasse. E quando nós utilizamos os dois tratamentos, o espiritual e o da medicina, consegue-se muito mais, certo? Ajuda aos pacientes. Muito mais ajuda. Porque afinal são médicos dos dois lados, certo? Dois lados da vida. Nós, quando tratamos as pessoas aqui, nós tratamos com uma energia, certo? Nós captamos a energia e doamos para as pessoas. Então esse tratamento, ele vai ser necessário, como eu falei, por muitos e muitos, muitos anos ainda, trabalhando em conjunto com a medicina. Quando nós nos tornarmos seres, certo? Todos nós nos tornarmos pessoas, mas assim de muita bondade, de muito amor. Que dentro dos nossos corações nós não temos nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhum rancor, nenhuma tristeza, nenhuma dúvida, nenhuma ansiedade, nenhuma depressão. Então nós não precisaremos mais desses medicamentos, vamos dizer assim, tradicionais. E nós poderemos muito nos satisfazer e trabalhar com o nosso corpo só com a medicina espiritual. Mas vai demorar muito tempo ainda. Porque as doenças, quase todas as nossas doenças que nós temos hoje, elas são consequências do nosso modo de viver. Do nosso modo de viver. Quando Jesus falava conosco há 2000 anos atrás, ele falava assim: vinde a mim todos vós que sofreis, que estão desesperados. E nos dias de hoje podíamos dizer assim, que estão ansiosos, que estão depressivos, que estão preocupados, certo? Que eu vos aliviarei, falava Jesus. Mas ele acrescentava nessa frase sempre assim: mas aprendei comigo, que sou manso e pacífico. Se nós somos pessoas mansas e pacíficas, certo? O manso o que é? É pessoas que não ficam nervoso, que não perdem a paciência, que não tem mágoa, nenhum sentimento contra ninguém. Se nós não tivermos isso, nós não teremos problemas, a maioria dos nossos problemas, nossas doenças físicas. Algumas nós sabemos que trazemos de outras vidas, não é? Mas a grande maioria nós adquirimos na nossa vida aqui, no nosso caminhar pela vida, nas dificuldades que a vida nos apresenta. Muitas vezes, por não termos um aprendizado espiritual, nós enfrentamos isso com muita violência emocional. E assim, os nossos desregramentos emocionais acabam desequilibrando todo o nosso corpo. Nós que somos impacientes, eu sou uma pessoa, já fui muito impaciente, agora eu já estou um pouquinho menor impaciente. A impaciência, ela consegue queimar nossa retina e criar todos aqueles mosquitinhos que a gente, quando leva o olho para lá, vai aquele monte de risquinho, traz o olho para cá, vê aquele monte de risquinho. Aquilo lá é a nossa impaciência, certo? A nossa gastrite, as nossas úlceras.
as nossas dores de cabeça. Que mais? Isso, sentimentos de impaciência, sentimentos comuns de intolerância. Se nós tivermos mágoas, entendeu? Mágoas terríveis, ou então ódios, né, que a gente não consegue superar, não perdões que nós não conseguimos superar, isso é como se fosse um veneno para o nosso organismo. É como se nós estivéssemos envenenando nossas células todos os dias. Sempre que a gente lembra da pessoa que a gente não perdoa, quando a gente lembra dela, que vem aquela energia ruim da situação que gerou não perdão, isso tudo acaba carreando por cada célula nossa, percorre todo o nosso corpo. Quando nós brigamos, que desequilibramos toda a energia, né? A gente não consegue brigar calmo, igual estou falando aqui, né? A gente briga o quê? Primeira coisa, acelera, né, o batimento cardíaco, acelera toda a respiração, a corrente sanguínea começa num desespero total, certo? E isso vai desequilibrando o nosso organismo. A gente faz isso todo dia, chega uma hora que o organismo não aguenta. Ele não aguenta. E daí vem a doença. Como nós não temos conhecimento e aprendizado espiritual, não por culpa dos nossos pais, mas mesmo que a nossa sociedade deixa de lado um pouco o entendimento religioso de uma forma mais profunda, muitas vezes se apega só na superficialidade da religiosidade, a gente não se aprofunda no ensinamento de Jesus, na sua prática, na sua vivência, mas muitas vezes nas coisas exteriores, né? Certo? Então a gente acaba sofrendo muitas consequências desse nosso modo de viver. E uma vez que a dor se instala, certo? Se eu estou com uma gastrite, não é? Daí eu vou tomar o remédio da farmácia. Vai resolver? Vai amenizar, certo? Ele vai aliviar aquela dor. Mas se eu continuar no meu processo, na minha conduta emocional desequilibrada, isso vai se acentuar cada vez mais, certo? E assim são todas as nossas doenças. E assim são todas as nossas doenças do modo geral. São poucos os casos que nós trazemos uma deficiência da vida passada. Normalmente casos de pessoas que têm problema de dificuldade de entendimento, né? Esses casos mais graves de pessoa nasce com alguma deficiência física, isso nós trazemos da vida passada, mas são poucos casos. A maioria, uma fala, chega no final da vida que ela está com uma condição de câncer no seu organismo, entendeu? Ela acha, isso é um karma da vida passada. A grande maioria é dessa vida. Nós vamos envenenando o corpo, envenenando o corpo com a nossa atitude, com nossos desequilíbrios, com a nossa conduta, e chega uma hora que passa do nosso campo de energia, passa para o nosso corpo físico. A única forma de tirar a energia de desequilíbrio do nosso espírito é passando para o nosso corpo. Então, quando a doença se manifesta degenerando algum dos nossos órgãos, é um benefício que está ocorrendo. Nós estamos limpando uma condição passada que nós acabamos deixando. Se nós formos perceber, a maioria das doenças que são transmitidas de uma pessoa para outra, a maioria tem cura. Quase todos os vírus têm cura. Se não tem, acaba achando uma cura. Não é? Encontrou para a varíola, para o sarampo, para a tuberculose, para a hanseníase, não acabou encontrando a cura. Todas essas doenças que se contaminam têm cura. As doenças que acabam se perpetuando na nossa vida são doenças que nós mesmos fomos os responsáveis por elas se manifestarem em nós. Não é? Quando você está com dor de cabeça, você senta do lado de alguém, a dor de cabeça sua passa para os outros? A gastrite, o tumor, o câncer? Não é? Não passa. Isso é que nós somos responsáveis. Então nós que estamos no mundo de sofrimento, de dor e de prova, que nosso mundo é um mundo de dor e de prova, existe mundo muitos melhores que o nosso, existe também piores. Esse é uma dor que está sempre nos provando através de dificuldades para que nós possamos aprender. E nós estamos aprendendo. Todos nós aprendemos. A lei de Deus não permite que numa encarnação a gente volta para trás. Tudo que nós vemos aí é o melhor das pessoas.
É o melhor. Não importa como a pessoa seja, aquele é o melhor dela na atualidade. Lá atrás ela foi pior. Então nós estamos sempre tendo novas possibilidades de melhorar. Sempre de melhorar. E nós temos muito ajuda. É que nós nos afastamos. Nós temos o nosso anjo da guarda. Desde que nós nascemos. Quem lembra dele quando vai sair de casa? Quem lembra de fazer uma oração quando vai sair de casa? Quem lembra de falar, Maria, minha Mãe Santíssima, Mestre Jesus, me acompanhe para que eu possa chegar até o renascer em paz no dia de hoje, que eu possa ter meu trabalho, que eu possa chegar no meu trabalho, que eu possa chegar lá no local que eu vou fazer um passeio. A gente não lembra. E isso poderia ser uma coisa que nos beneficiaria muito, ter essa afinidade com o nosso anjo da guarda, afinidade com toda essa estrutura espiritual que está aí para nos auxiliar. Quem de nós utiliza o benefício da prece quando vai fazer uma consulta com o médico? Quem de nós um dia antes parou 10 minutos e falou, vou orar para o doutor tal que vai fazer uma cirurgia em mim, eu vou orar para o doutor tal, para aquela enfermeira, aquela recepcionista que vai me atender no dia de amanhã. Daí tem uma recepcionista lá e tem, certo, 50, 60 pessoas descarregando a sua energia nela. Ninguém vai lá preparado para tratar, vai todo mundo muitas vezes desequilibrado. Ninguém se preparou para ser atendido por médico. Ninguém se prepara para tomar um remédio. Se eu tomar um remédio em um paciente nervoso, dificilmente vai fazer efeito. Dificilmente. Essa água fluídica que nós preparamos aqui faz água fluídica, né? Você é na sala, entendeu? Ele é um remédio muito mais sutil do que os remédios que a medicina tradicional nos dá. Entendeu? Se for tomar aquela água desequilibrada, vai perder tempo, você vai desmontar todo o remédio. Na hora que tomar, fazer uma oração, se acalmar, se tranquilizar. Na hora que for receber o passe, se tranquilizar. Existe toda uma estrutura de espírito tentando nos ajudar. Então vamos cada vez mais tomar consciência disso, para que a gente possa ser utilizado. Quando vocês chegam aqui, senta, desde o momento que vocês chegam, vocês começam a ser tratados aqui, cada um de vocês. Entendeu? Começa a tirar tudo que a gente traz à vida, são emoções de desequilíbrio, não é? Essa correria do dia a dia, as preocupações, tudo isso vai criando em volta de nós um campo de energia que vocês aqui são limpados, tratados. A hora passa muito rápida. Então, vamos nos ajudarmos. Vamos, cada vez que nós estivermos numa situação de doença, de desespero, de desequilíbrio, vamos fazer uma oração. Se eu não souber o que fazer da vida, vamos fazer uma oração. Se eu não souber que atitude tomar, vamos fazer uma oração. Se eu estiver desesperado por qualquer motivo, vamos fazer uma oração. E nós vamos ver que isso vai nos beneficiar muito. Nós podemos utilizar tudo que tem à nossa disposição no planeta. Mas nós não podemos abrir mão da nossa espiritualidade e do conhecimento religioso que nos auxilia. Então vamos fechar novamente os nossos olhos de forma bem suave e vamos novamente estar junto da nossa Mãe Santíssima. Esse procedimento com o tempo, nós vamos ver que é muito simples, podemos fazer isso em qualquer lugar. Podemos fechar os olhos no metrô, num ônibus, em casa, nos ligarmos à nossa Mãe Santíssima e pedir o trabalho e pedir ajuda. Existem milhões de espíritos submetidos em fraternidades que atendem aos pedidos da nossa Mãe Santíssima, aos pedidos de Jesus. Então vamos pedir com amor, com fé, e vamos pedir à nossa Mãe Santíssima possa derramar sobre nós aquele seu manto que cobre sua cabeça de energia,
sobre todos nós. Que ela possa também levar essa energia até nossos lares, até nossos filhos, nossos netos, nossos companheiros, algum amigo que nós sabemos em caso de dificuldade. Que nossa mãe possa abençoar a todos nós. E que nós possamos ter intimidade com a nossa Mãe Santíssima de dizer para ela: Mãe querida, eu entrego em tuas mãos a minha vida, a minha alma, os meus caminhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.